Agora estamos de volta aqui com o doutor Márcio Coelho, que é advogado formado em Direito pela Faculdade Paulista de Direito, PUC, São Paulo, né? No ano de 1975, né? Tem o número do OAB dele aqui tudo. Ele está à frente do escritório de advocacia que leva o seu nome, né? Márcio Coelho Advogados, mas foi fundado pelo pai dele, doutor Abílio Branco Coelho, na década de 40. Então, quantos anos, doutor, tem o escritório? Nós já estamos com mais de 80 anos. Mais de 80 anos, que maravilha, hein? Que maravilha, Nossa Senhora. E que orgulho poder recebê-lo e para falar de um assunto que eu acho fundamental, que é a questão do trabalhador brasileiro, né? Sobre os acidentes de trabalho, sobre os direitos do trabalhador, né? Eu queria, inclusive, que o senhor viesse também muitas vezes aqui ao programa, se o senhor puder, para a gente poder falar sobre isso semanalmente, ou pelo menos uma vez por mês, porque é um assunto que mexe muito com os nossos ouvintes, que tem problemas aqui. Eu recebo milhões de perguntas. Eu tenho que receber uma aposentadoria que não sai, eu tenho que não sei o quê. É tanto assunto nesse sentido. Então, é um prazer enorme te receber. Meu obrigado. O prazer é todo meu, estou à sua disposição. Maravilha. Bom, vamos começar. Quantos acidentes do trabalho ocorrem atualmente no Brasil? Só para a gente ter uma... Tá. Bom, Leon, a estatística do ano de 2023, a última disponível, registra um número de acidentes de trabalho de 500 mil de trabalhadores acidentados. Agora, temos que considerar que esses acidentes são os acidentes comunicados, ou seja, o INSS tomou ciência da ocorrência desses acidentes. Sim. Agora, se nós considerarmos, além dos acidentes comunicados, todos os acidentes que ocorreram no ano de 2023, acidentes do trabalho, seguramente esse número triplica. Nós estamos falando aqui de 1,5 milhão de acidentados todo ano no Brasil, considerando que nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Quer dizer, isso significa um afastamento do trabalho, porque sim, a pessoa acidentada, sim. Ela fica por um bom tempo fora do trabalho, o que prejudica o próprio trabalho, quer dizer, a própria empresa, a própria indústria, né? Bom, ninguém quer sofrer um acidente do trabalho, sim, né? Essa que é a verdade. Ou também, nós temos também as doenças provocadas pelo trabalho, sim, que afetam uma boa parte dos trabalhadores, como, por exemplo, aqui eu vou dar alguns exemplos, a tendinopatia. Sim. O movimento repetitivo provoca a tendinopatia. Que isso tem a ver com computação, com... Sim, né? Afeta os bancários, afeta o pessoal de telemarketing, afeta o caixa de supermercado, afeta os balconistas de padaria. Bom, há uma infinidade de doenças que são provocadas pelo trabalho. Sim. Nós temos também as dermatoses provocadas pela substância que o trabalhador tem que lidar, né? Por exemplo, os faxineiros, com detergente, com cloro. Temos também os pedreiros, que também usam o cimento. Sim. Né? São todas as substâncias que são irritantes, pode provocar uma dermatose. Então, há uma incapacidade do trabalho, sim, para aquele trabalhador que reage negativamente. De cada profissão, né? Exatamente. Nós temos também doenças novas surgindo, de caráter emocional. Como, por exemplo, a síndrome de burnout. Os jornalistas são muito... Sim, sim. Pela pressão, aquele né? apego exagerado ao trabalho. A pessoa não pensa noutra coisa a não ser no trabalho, não tem descanso, sábado, domingo, e acaba contraindo a síndrome de burnout. É uma doença através da pressão, né? Ou também esse apego exagerado ao trabalho pode vir através da pressão que o empregado sofre por parte do superior hierárquico, cobrando, e aí desenvolve a síndrome de burnout. Mas nós também temos a síndrome do pânico, por exemplo, os trabalhadores que trabalham nos presídios, ficam reféns de um movimento de presidiários, de ameaça jogada
do muro, jogar a pessoa, ela cria uma síndrome que ela não consegue resolver. Mesmo afastada do perigo, também o pessoal que trabalha segurança bancária, por exemplo. Nossa Senhora. Há um atentado, uma tentativa de roubo no banco, tiroteio. Que era uma coisa muito de São Paulo, que agora está no interior também, né? Infelizmente. Cidades, né? São Paulo está virando uma cidade violenta. E gera esses problemas emocionais. Nós temos também os acidentes propriamente dito, né? Sim. Também, né? As pessoas erguendo um saco de cimento, sente uma dor na coluna, o outro lá que mexendo com a serra, que se lesiona na serra. Bom, fora a indústria, né? Comunicados, acidentes comunicados, até 500 mil. Agora, se considerarmos nessa soma os acidentes não comunicados, nós temos 1,5 milhão de acidentados. E aí, qual é o direito do trabalhador de qualquer uma dessas doenças? Esse é um ponto importante. Muitas pessoas que sofrem acidente do trabalho, elas apresentam uma incapacidade parcial para o trabalho. Não seria o caso de se aposentar, mas seria o caso de receber um benefício intermediário para que suprir aquela incapacidade parcial. A pessoa que teve um dedo amputado, a pessoa que tem um joelho com uma cirurgia, e a pessoa manca, não consegue andar, machucou o tornozelo, existe o auxílio acidente de 50%, esse grande desconhecido da população. Pois na verdade existe na lei, mas é desconhecido pela população. Totalmente, totalmente. Eu tenho pessoas de nível, gerentes de banco com tendinopatia, dentistas com tendinopatia, que simplesmente desconhecem o acidente de 50%. O que é o auxílio acidente de 50%? Isso que eu ia perguntar, o que é o auxílio 50%? Vamos lá. É um benefício mensal pago ao trabalhador pelo INSS, mês a mês, até o dia da aposentadoria desse trabalhador, não importa quantos anos faltarem. É para sempre, quer dizer, não é uma coisa até a temporária. Aposentadoria, né? Então, essa pessoa recebe, a grosso modo, metade do salário dela, a título de auxílio acidente, pago pelo INSS, e pode continuar a trabalhar. A mesma profissão, não é uma aposentadoria. Entendi. Pode continuar a trabalhar, não pode só mudar pode de como profissão. deve. Pode mudar de profissão, só que mês a mês recebe, a grosso modo, né, um cálculo mais detalhado, mas podemos dizer metade do salário que ele recebia na época do acidente. É um benefício socialmente relevante. Nossa, muito importante. Muito, muito. E ele pode reivindicar como? Porque às vezes o empregado fica até assustado, com medo de reivindicar. Esse é o problema. Isto deveria de ser concedido automaticamente pelo próprio INSS. Sim. O trabalhador se afasta, recebe o auxílio-doença e, apresentando uma sequela que incapacite ele parcialmente, um dedo que não mexe, um tornozelo, um joelho, teria direito de receber automaticamente, em sequência, o auxílio acidente 50%. O INSS não dá nada. Pois, que loucura isso. E aí, dá. como é que faz? Então, tem que entrar com advogado? No meu modo de ver, o governo deveria de fazer campanhas de esclarecimento sobre um benefício tão importante como esse. Sim. Socialmente relevante. Nossa. Como nós falamos, 500 mil de acidentes acontecem todo ano comunicados, fora aqueles que a empresa não comunica, que fica por isso mesmo. Sim. O trabalhador vai para casa, faz lá um tratamento rápido e volta para o trabalho mancando, enfim. Deveria de haver campanha de esclarecimento, mas não há. Agora, qual é a diferença entre esse auxílio acidente 50% e o auxílio acidente de qualquer natureza? Então, está aí um grande avanço da lei. Hoje, a lei protege qualquer tipo de acidente. Estamos falando do escorregão no banheiro,
cai, escorrega. Ah, não é só aquele provocado pelo próprio trabalho. Não. Tá. Ampliou e muito qualquer tipo de acidente que resulte numa incapacidade parcial desse trabalhador, que digamos assim, um acidente ocorrido fora do ambiente de trabalho, na prática de esporte, andando de bicicleta, enfim, por aí vai, e fica com uma sequela, teria direito de receber o auxílio acidente de qualquer natureza. Duas exigências da lei. Primeira, ter um contrato de trabalho anotado no dia em que sofreu o acidente. Segunda exigência da lei, incapacidade parcial. Tá. Um tornozelo inchado, por causa de uma queda Tem que de bicicleta. provar com fotos, Jogando com radiografia. Isso. Tá. Aí é a questão da prova. Aí nós vamos falar da questão da prova. Enfim, qualquer tipo de acidente, andando de bicicleta, quantos acidentes não acontecem, Leão? Por dia, nós somos 200 milhões de habitantes. Agora você tocou numa questão, e esses moços motoqueiros e ciclistas que fazem entregas, eles são registrados normalmente? Uma parte. Outra parte, eles são microempresários individuais, o MEI, o famoso MEI. Aí não tem direito a nada? Infelizmente não. Infelizmente não. Aquele motoqueiro que se acidenta e é MEI, fica com uma sequela para receber, poderia receber o auxílio acidente, não recebe nada porque a lei não prevê. Se ele ficar com uma incapacidade total para o trabalho, terá ele direito à aposentadoria por invalidez, desde que esteja contribuindo como MEI para o INSS. Sim. Se não tiver, fica na rua da amargura. O MEI é quanto que é a taxa que se paga? Tendo base no salário mínimo, olha, se não me falha a memória, são R$ 153 por mês que tem que pagar. É um mínimo de proteção social que o trabalhador tem que ter. Ficar sem contribuir para o INSS é muito ruim, é péssimo, é desprotegido. Né? Onde é que nós vamos? Mas, infelizmente, existem pessoas assim, que não contribuem para o INSS. E a gente reclama muito do INSS, mas é muito difícil, o nosso país é muito grande, né? Olha, como diria o finado deputado Arnaldo Faria de Sá, meu querido. o INSS paga mal, mas paga. Exatamente. Paga, né? Então, essa é que é a importância do INSS, como um segurador social relevante para o Brasil. Existem seguradoras particulares que fazem aquelas apólices, mas elas às vezes acabam falindo. Quebrando no meio. No meio do caminho, né? Anotou bem, quebrando, e aí fica um problema muito grande, né? Exatamente, porque aí não tem jeito, Não quebrou, tem jeito. quebrou, né? Não, por isso que eu falo, o INSS paga mal, mas ele paga. Perfeito. Bom, doutor, eu queria que o senhor viesse aqui pelo menos de 15 em 15 dias, se o senhor se dispuser, uma quarta-feira, sempre que é um dia que a gente tem mais aberto, para falar sobre esses assuntos. Viu? Olha, tenho tanto assunto para falar, as doenças do trabalho provocadas pelo trabalho, as doenças emocionais provocadas, e tem uma infinidade. A gente pode pegar cada vez uma, né? Para mim seria um prazer. Maravilha, eu queria te agradecer muito e que o senhor deixasse seu contato. Quem tiver com problemas trabalhistas aí e precisar de um advogado sério, tem 80 anos de escritório, né? Claro que não ele, mas era o pai dele e agora é ele. Então, é um trabalho respeitável. Então, eu gostaria que o senhor deixasse seus contatos, por favor. Pois não, eu é que agradeço a oportunidade. O site do nosso escritório é www.advmcoelho.com.br. Vou repetir, www.advmcoelho.com.br. O nosso telefone é 11 3107 2711. Vou repetir, 11 3107 2711. Muito obrigado pela oportunidade. O 11 é porque é São Paulo, né? São Paulo. 3107 2711. 2711, maravilha. Olha, eu queria muito mesmo que o senhor voltasse em outras situações aqui, porque é muito importante a gente falar. Eu vejo que eu recebo
tanta pergunta aqui, até para os Socialmente cartomantes que relevante. venham. Exatamente. Benefício socialmente relevante. Se vão Desconhecido. receber. Desconhecido. Que aí a gente possa até, depois, na próxima semana, na próxima vez, a gente responder até perguntas dos nossos Fico à sua companheiros disposição. aqui, tá bom? Querido, muito, muito obrigado mesmo, viu? Prazer. Vamos repetir o telefone. 11, para quem estiver fora de São Paulo. 3107-2711. 11. E se puser o arroba, é arroba... Márcio Coelho Advogado. Márcio Coelho Advogado. Fica mais fácil assim. Muito obrigado. Eu viu, que querido? agradeço. Um abraço Até a próxima. enorme. Tchau, Obrigado, viu, linda?